Essa série de mensagens aqui, ela tem falado muito, em particular comigo, e aquilo que é bom, a gente sempre precisa compartilhar. E eu, em momentos de oração, em momentos de comunhão com Deus, eu tenho sentido que nós estamos precisando passar por um momento de despertar, por um tempo de despertamento. Sabe, o nosso Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, que, queridos, nós como filhos de Deus, nós podemos, e é a vontade de Deus, que nós venhamos viver uma vida sobrenatural. Sabe, eu não acredito que as histórias escritas aqui nesse livro são historinhas de gibi para a gente ler a fim de matar o tempo. Não, isso aqui é a verdade. É a verdade, é a palavra de Deus. Só que às vezes, mesmo servindo a um Deus tão grande, tão poderoso, às vezes a gente cochila e se deixa desanimar por conta das circunstâncias, se deixa dominar por sentimentos que nos aprisionam. E Deus está ali. A gente está se sentindo abandonado, achando que Deus nos esqueceu, e Deus só está esperando que haja um despertamento da nossa parte. Hoje eu quero falar com você a respeito de despertar para um tempo de restauração. Você pode repetir isso comigo? Diga: é tempo de restauração. Eu já quero ser bem objetivo hoje com você. Eu quero terminar até o culto. Eu sei que hoje tem muita gente que vai levar a mamãe para almoçar, e hoje eu não quero me prolongar no culto, então tentarei ser o mais objetivo possível aqui. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. Vamos ler juntos aqui. Diz assim, ó: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Eu gostaria que você lesse agora, mas não lendo só, lendo, declarando isso sobre você. Vamos lá? 3, 2, 1, o que diz? O Deus... O que vai acontecer? E os porá sobre firmes alicerces. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, chegou o momento de ouvirmos a Tua voz. Precisamos tanto da revelação do Senhor. Nesse momento nós queremos ir além do Logos, que é a palavra escrita, e queremos a palavra rema, que é a palavra revelada. Eu não sei pregar, Pai, e nós por conta própria não temos condição de ouvir a Tua voz e de compreendermos a mensagem. Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer, porque a nossa mentalidade é carnal e a Bíblia é espiritual. Por isso nós pedimos: Espírito Santo, abra o nosso entendimento, e que ao ouvir a Tua voz venhamos compreender, venhamos estar conectados, alinhados ao Teu coração e vivermos a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em o nome de Jesus. Você que assim crê, diga amém. Amados, deixa eu já começar perguntando para você, em cima dessa carta aqui do apóstolo Pedro, onde ele diz que o Deus de toda graça nos chamou. E esse Deus fez uma promessa que depois de termos sofrido por um pouco de tempo, Ele disse que nos restauraria.
Restaurar é você transformar, é você, até me fugiu a palavra agora, mas é você tornar novo aquilo que estava destruído. E esse Deus que nos chamou, através de toda a sua graça, Ele diz que depois de termos sofrido por um pouco de tempo, Ele nos restauraria, nos confirmaria, nos fortaleceria e nos colocaria sobre firmes alicerces. Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus que restaura. Agora, eu já quero, em cima dessa informação, eu já quero fazer uma pergunta para você. Quantas coisas importantes para você, coisas que você amava, coisas que você se orgulhava, coisas ali que você havia investido tempo, energia, recurso, mas essas coisas foram quebradas, tiradas de você, foram destruídas. É um relacionamento, talvez até mesmo sua comunhão com Deus. Você ouvir a voz de Deus hoje no culto, talvez você não consegue nem fechar o olho. Aquilo que você lutou tanto para construir. Sabe, quando algo de valor é destruído, nós somos tomados por um sentimento de luto. Você pode perceber, quando a gente gosta de algo e aquilo se quebra, o nosso coração é tomado por um sentimento de luto. E o problema é que esse luto, ele não passa rápido. Porque esse luto, ele se perpetua através de um sentimento chamado frustração. Frustração. Sabe, queridos, e aí a gente começa a enxergar a vida, a enxergar as pessoas, a enxergar as oportunidades, ou melhor, a nem enxergar as oportunidades, porque nós estamos olhando para a vida através da ótica da frustração. Nós estamos olhando para a vida através desse luto daquilo que foi destruído, daquilo que se perdeu. Sabe, querido, sabe por que tem muita gente cochilando, dormindo, no sono da frustração, no sono do luto? Porque essas pessoas se esqueceram de que existe um Deus que é o Deus da restauração. Tem muita gente que não se conformou ainda com o que perdeu e não parou de chorar pelo que perdeu. E quando ela lembra, enquanto ela foca o pensamento dela naquilo que ela perdeu, ela está se esquecendo de que existe um Deus restaurador. Você pode repetir comigo? Diga: Deus é o Deus da restauração. Diga: eu não posso me esquecer disso. Amado, se você esquecer disso, você vai sofrer sem essa informação. Nessa manhã Deus está dizendo para mim e para você, nessa manhã Deus está dizendo para nós: filho, filha, desperta, eu sou o Deus que restaura a sua vida. Desperta, eu sou o Deus que restaura famílias, eu sou o Deus que restaura sonhos, eu sou o Deus que restaura saúde, eu sou o Deus que restaura vidas. Deus é o Deus que restaura o que foi destruído. Você crê nisso? Sim ou não? Sabe, houve um período na história bíblica em que os judeus, o povo que até então era o povo de Deus, houve um período em que os judeus passaram por um cativeiro, o exílio da Babilônia, que durou cerca de 70 anos. É lógico que eu não vou tentar resumir a Bíblia de capa a capa aqui para você, mas eu tenho a responsabilidade, principalmente
pelos mais novos, de pelo menos tentar fazer com que você entenda o contexto daquele tempo e o que estava vivendo, o que estava se passando naquela ocasião, para chegarmos até aqui onde nós vamos ler a partir da frente. Nós sabemos que o povo dos judeus se originou através de um homem, Abraão. Deus escolheu Abraão, mandou Abraão sair da sua terra, que era a terra de Ur dos caldeus, e Deus havia feito uma promessa a ele: eu vou fazer de você pai de multidões. A esposa de Abraão era estéril, mas quando Abraão estava com 100 anos e sua esposa 90 anos, naquele período a longevidade de vida era maior do ser humano, mas mesmo assim, engravidar aos 90 anos já era um milagre, mesmo a longevidade sendo maior. Abraão então gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, um desses filhos foi José. José vai parar no Egito, não dá tempo de ficar contando os detalhes aqui. Muitos anos depois, toda a família de Jacó vai morar no Egito, e ali eles começam a se multiplicar, crescer, a família começou a aumentar. Após a morte de José, algumas décadas e séculos depois, os judeus, os descendentes de Abraão, haviam se multiplicado tanto no Egito, que Faraó começou a ficar preocupado. Falou: esse povo que está crescendo aqui no nosso meio, já vai ser maior do que a gente. Porque pensa num povo que se multiplicava, pensa num povo que fazia filho. E o Faraó então colocou aquele povo debaixo de uma escravidão. Os descendentes de Abraão se tornaram escravos no Egito. Essa escravidão durou cerca de 400 anos. Até que Deus levanta Moisés e diz a Moisés: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu desci para livrar o meu povo. Você conhece a história. Entra Moisés no Egito, Faraó não permite que o povo saia. Deus então começa a mostrar o seu poder, liberando 10 pragas sobre o Egito. Na última praga, Faraó então abaixa as guardas e deixa o povo sair do Egito. O povo então passa pelo Mar Vermelho, que se abriu naquela cena hollywoodiana. Falei certo? Falei? E aí então o povo entra no deserto. Por conta da desobediência, ficam 40 anos no deserto. Chega então o tempo de Deus cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão lá atrás. O povo entra na terra prometida. Durante um tempo, os juízes governam a terra, até que o regime da monarquia se estabelece. Primeiro rei de Israel, Saul. Depois, um outro filho de Saul, que me foge o nome agora, Isbosete, começa a reinar em Israel. Reina muito pouquinho tempo. Depois, o terceiro rei de Israel, Davi, o homem segundo o coração de Deus. E assim sucessivamente. Depois veio Salomão, depois veio Roboão, até que Israel se dividiu em duas partes, ficando conhecido como Reino Norte e Reino Sul. A partir de agora, quando eu falar dos judeus, eu estou falando do Reino Norte, da tribo de Judá. Após a morte de Davi e Salomão, a partir do reinado de Roboão, os reis que começaram a governar aquela nação, alguns eram reis tementes a Deus, outros eram reis corruptos. E a partir daí, o povo judeu começou a viver uma decadência espiritual. Começaram a se desviar dos mandamentos de Deus. Começaram a desobedecer à voz de Deus. E Deus então começou a levantar profetas, dizendo: olha, se vocês não se arrependerem para o próprio bem de vocês, para disciplinar vocês, eu vou permitir que uma nação de outro país invada a terra de vocês e leve vocês em cativeiro. Mas eles não deram atenção. Geração atrás de geração, profeta alertando, profeta avisando, e o povo só desobedecendo a Deus, até que chega o período do cativeiro. Deus permite que um homem chamado Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, a Babilônia naquele período era como os Estados Unidos de hoje, era a maior potência mundial da época, e o rei da Babilônia invade o território dos judeus
e deporta, leva todas as principais lideranças, a maioria dos moradores de Judá são levados em cativeiro para a Babilônia. Ali eles ficaram por um período de cerca de 70 anos. Agora, entenda uma coisa comigo. É lógico que quando o povo da Babilônia invadiu a terra do Judá, eles não chegaram assim para os judeus falando assim: ô gente, fala, tudo bem com vocês? Toca aí. Ó, a gente veio aqui com muita educação levar vocês para a nossa terra e vamos lá com a gente, siga meus bons e vem, vamos junto, tá? Não foi isso. Foi guerra. Eles destruíram a cidade. Eles invadiram o templo do Senhor, saquearam, roubaram todas as coisas preciosas do templo e destruíram o templo do Senhor. A gloriosa cidade de Jerusalém estava arruinada. O lindíssimo e imponente templo de Salomão estava derrubado. Jerusalém estava destruída. Eles deixaram a cidade um caos. E não bastando isso, a cidade ficou praticamente abandonada por cerca de 70 anos. Imagina você deixar sua casa lá, não entrar mais nela e voltar daqui 70 anos. Você já imaginou o estado que estaria? Isso se você deixar a sua casa inteirinha. Imagina uma cidade inteira abandonada em ruínas. 70 anos se passaram. O tempo do cativeiro estava se cumprindo, porque Deus havia predito que esse cativeiro iria durar cerca de 70 anos. Quando os 70 anos estavam próximos de se cumprir, Deus despertou o coração de alguns homens. Dentre dois, os principais que eu quero falar com você, eu gostaria que você repetisse para gravar em você. Diga Esdras e Neemias. Mais uma vez, diga Esdras e Neemias. Deus despertou o coração desses homens e de outros também, para retornarem a Jerusalém, porque o tempo da restauração havia chegado. Nossa, meu coração já está começando a vibrar com isso. Sabe por quê? Porque eu não acredito que Deus faz nada em vão. Eu não acredito que Deus falou isso comigo em vão. Eu não acredito que você foi trazido aqui em vão. Eu acredito que você está aqui para ouvir essa palavra hoje, porque Deus está querendo despertar você para entender que o tempo da restauração está chegando. Aleluia, aleluia. Quem era Esdras? Esdras era um escriba e sacerdote. O escriba, só para você ter ideia, ele era um homem que precisava ser muito bom em gramática, porque ele era o responsável em fazer as cópias escritas à mão do livro sagrado. Esdras era um escriba e sacerdote. Esdras volta para Jerusalém primeiro, antes do que Neemias. Esdras volta para Jerusalém no ano de... Os estudiosos dizem que foi no ano de 458 antes de Cristo. Quem foi Neemias? Neemias era um copeiro oficial do rei, ou seja, isso era um privilégio na época, tá? Ele trabalhava direto para o rei, era ele quem levava as bebidas para o rei. Poucas pessoas tinham acesso direto ao rei. E o Neemias era o copeiro, um oficial direto do rei. Neemias volta um pouco depois para Jerusalém. Neemias volta no ano de 445 antes de Cristo.
Quando você estuda a história de Esdras e Neemias, você vai perceber que esses dois homens foram os principais responsáveis pela restauração de Jerusalém, aonde Esdras foi quem liderou a restauração do templo do Senhor e Neemias foi quem liderou a restauração dos muros de Jerusalém. Foram dois homens contemporâneos que a serviço de Deus trabalharam para a restauração da gloriosa cidade de Jerusalém. Eles foram despertados por Deus. Eles entenderam, chegou o tempo da restauração. Chegou o tempo de sair do cativeiro. Amado, qual é o meu tempo de sair do cativeiro? O dia que eu aceitei a Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. A partir do momento que você recebe Jesus como Senhor de sua vida, Ele faz uma promessa para você: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, Ele quer libertar as pessoas do poder das trevas, libertar as pessoas do poder do pecado, libertar as pessoas do poder da morte, libertar as pessoas do poder do medo. E quando eu creio nesse Jesus, quando eu creio nesse Salvador, é chegada a minha vez de sair da escravidão, de sair do cativeiro e desfrutar da liberdade restauradora de Jesus. Deus, pelo Espírito Santo, falou: chegou a hora de restaurar Jerusalém. Sabe o que Esdras e Neemias fizeram? Eles falaram: Senhor, conta comigo. Hoje Deus está dizendo: filho, o que foi destruído? Filho, o que está quebrado? Filho, eu quero restaurar, mas eu posso contar com você? Pode? Pode ou não pode? Mas você está com preguiça até de falar, que dirá para se levantar e cooperar com o restaurar. Pode ou não pode? Ufa! Ou a não ser que você fale assim: não, Deus, destruído está bom assim, me deixa desse jeito mesmo. Chega um momento de nós dizermos: Deus, conta comigo. Eu sei que chegou o tempo da restauração. Sabe, queridos, mas como eu disse para você, a vida de fé não é uma vida de mágica. E eu fico triste se isso decepcionou você, porque às vezes muitas pessoas chegam com essa impressão. Elas pensam que o milagre é resultado de uma mágica, e o milagre não é resultado de mágica. Milagre é resultado de um processo. Algumas pessoas parecem que chegam até a presença de Deus com uma expectativa de que em algum momento Deus vai fazer assim, ó, pá, estalar os dedos e pronto, está tudo restaurado. Milagre é consequência de um processo. Se eu quero viver o milagre da restauração, e Deus quer que a gente viva, eu preciso passar pelo processo do milagre. E sabe qual que é a primeira parte do processo? E eu vou usar logicamente que a vida de Esdras e Neemias aqui. Esdras e Neemias, a primeira parte do processo de quem deseja viver uma restauração na comunhão com Deus, restauração na família, restauração financeira, restauração no que foi destruído. A primeira coisa a ser feita, sabe o que é? Eu quero que você repita comigo, encha os seus pulmões de ar e diga bem forte, diga: sair da zona de conforto. Chega um dia onde Neemias estava lá no palácio, no luxo, servindo o rei. O trabalho dele não era pesado. Pelo contrário, o trabalho dele era um trabalho de honra. Ele estava no lugar mais chique do país,
no lugar mais bem conceituado do país. Mas olha o que as escrituras dizem aqui, Neemias capítulo 2, versículo de número 1. Diz aqui assim, no mês de Nissan, no 20º ano de Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Aqui Neemias era quem servia. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? E olha aqui rapidinho para mim, era proibido, viu, ficar triste na presença do rei. Era proibido, não podia. Mas o Neemias não estava conseguindo segurar. E o rei perguntou: Neemias, por quê? Por que você está tão triste assim? Versículo 2. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, porque era proibido, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria o meu rosto triste, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Querido, Neemias estava ali numa posição, abre aspas aqui comigo, confortável. Quando eu falo sobre posição confortável, sabe o que eu lembro? Eu lembro que há 16 anos atrás, aconteceu algo que foi preponderante para mim, para que eu pudesse me entregar a Jesus de verdade. O que foi, pastor? Eu sofri um acidente de moto. E nesse acidente de moto, eu tive uma perfuração no meu pulmão. Só que eu era tão magrinho na época, acredite se quiser, mas eu era tão magrinho na época, que eu consegui, gente, eu consegui furar o pulmão sem quebrar a costela. O choque foi tão grande que meu pulmão furou, mas não quebrou a costela. Eles me levaram para o pronto-socorro, fizeram raio-x, tudo lá, e falaram: não, você não quebrou nada, vai para sua casa que você está bem. Só que eu falei: gente, eu estou com uma dor insuportável aqui nessa região. Por incrível que pareça, eu comecei a tossir e a espirrar, coisa que eu não estava fazendo, e era como se cada vez que eu tossisse ou espirrava, era como se alguém colocasse uma faca aqui dentro de mim. Mas eu fui para casa. E naquela noite eu não dormi na minha cama. Eu dormi na sala, porque eu tive que dormir sentado, porque eu não estava conseguindo deitar. O médico falou que era apenas a dor da pancada. Eu não estava conseguindo deitar, e eu tive que colocar travesseiro aqui, travesseiro ali em cima, e achar uma posição um pouco mais confortável para ficar. Agora presta atenção, não era uma posição boa, era uma posição menos ruim. Quando eu digo para você que Neemias estava confortável no palácio do rei, ele não estava. Sabe por quê? Porque não existe nada melhor do que a nossa terra, não existe nada melhor do que a nossa casa, não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, no lugar que Deus estabeleceu. Neemias estava fora de tudo isso. E chegou um momento que o coração dele começou a doer, a ponto que ele já não conseguia mais esconder, o semblante dele já não conseguia mais esconder, ele já não conseguia mais fingir sorriso. E chegou um dia, ele foi entregar a bebida para o rei lá, todo abatido. O rei olha para ele: Neemias, eu nunca vi você nesse estado. Doente você não está. Tem alguma coisa de errado no seu coração. O que está acontecendo com você, Neemias? Rei, como é que eu posso estar alegre se o meu lugar está destruído? Como é que eu posso estar alegre se o meu lugar está abandonado? Amado, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Tem muita gente aqui que está igual a mim no dia do acidente.
tem coisa destruída na vida e a pessoa não está feliz. Ela só encontrou uma posição um pouco mais confortável, mas ela ainda sente a dor da frustração por aquilo que está destruído. Sabe o que Neemias fez? Orou ao Deus dos céus. Falou para o rei, rei, o meu pedido é esse. Eu quero voltar para aquele lugar que está destruído e eu quero restaurar. E eu vou restaurar aquele lugar. Você está disposto a sair da zona de conforto? Está confortável não precisar orar, não precisar jejuar. Está confortável, fica você no quarto, o marido na sala. Está confortável, deixa o nome sujar mesmo. Está confortável. O segredo é não me importar. Deixa. Mas você sabe que isso não é confortável, isso só é menos pior. Você sabe que esse conforto não é o sonho. O sonho de Neemias não era estar lá no palácio do rei. O sonho de Neemias era voltar para o seu lugar, para a sua terra. Sabe, querido, em nome de Jesus, a minha oração agora é que Deus comece a despertar você, para que você acorde e entenda qual é o sonho de Deus para você como filho, qual é o sonho de Deus para você como marido, qual é o sonho de Deus para você como mulher, qual é o sonho de Deus para a sua vida financeira, qual é o sonho de Deus para você no ministério, para você sair dessa zona de conforto e dizer, não, peraí, aqui não é o meu lugar, esse estado não é o meu lugar, viver desse jeito não é a vida que eu nasci para viver. Eu preciso sair da zona de conforto e lutar por aquilo que é meu. Então houve uma postura, uma atitude de alguém que se levantou e saiu da zona de conforto. Esse é o primeiro passo. Se para você continuar vivendo de forma confortável for a sua opção, eu respeito você, vou continuar amando você, vou continuar orando por você, mas prepare-se, continue se conformando com as ruínas. Segundo passo, pare de chorar pelo que se foi. Nossa, esse aqui você tem que repetir. Pelo amor de Deus. Vamos lá? Parar de chorar pelo que se foi. Você tem coragem de fazer isso? Sim ou não? Esdras 3:10 diz aqui: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com o rei de Israel, com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas, presta isso aqui, muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, aquele antes do cativeiro, o templo de Salomão. Olha o que acontece aqui, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta, quando viram o lançamento dos alicerces desse novo templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido à distância. Quando Neemias se decide voltar para Jerusalém, como eu disse para você, o Esdras já estava lá, restaurando o templo do Senhor. E quando eles começaram a lançar os alicerces do templo, a levantar novamente o templo do Senhor, chegou numa fase da construção.
que os levitas e os sacerdotes começaram a cantar e adorar a Deus, se alegrando pelo que estava sendo reconstruído. Mas ali tinham os mais velhos, aqueles que haviam nascido antes do cativeiro, aqueles que haviam visto o glorioso templo de Salomão, e estavam vendo que esse novo templo ainda estava longe de parecer com aquele templo que era tão imponente quanto o templo que Salomão havia construído. Os mais novinhos, quando viram a construção, começaram a se alegrar e a cantar, dizer: nossa, que lindo, glória a Deus. Os mais velhos começaram a chorar. O que é isso? Isso não era nem perto do que a gente tinha antes. Nós temos um cenário assim. Se você começar a entrevistar as pessoas aqui, você vai ver pessoas que estão se alegrando pelo pouco que Deus já está fazendo. E para essas pessoas, sabe o que eu tenho a dizer? E acredito estar falando da parte de Deus. Você que já está se alegrando pelo pouco que Deus está fazendo, se prepare, Deus nem começou ainda. Mas se você é daqueles, sabe que um dia viram o templo de Salomão, e agora o templo de Salomão já não representa mais o templo, mas representa aquilo que foi bom na sua vida. Você que um dia viu aquele templo lindo, maravilhoso, aquele templo vistoso, cheio de glória, mas hoje você está vendo um templo aparentemente inferior. Não é mais como era, as coisas hoje não são mais como eram antes. E aí você começa a chorar. Não, antes, eu era tão feliz. Antes eu era tão usado. Antes eu era tão íntimo. Antes, sabe, era tão bom estar em casa. Antes. E aí você está chorando pelo que foi. Sabe, tem gente que está botando, tem gente que está feliz, achando que o pouquinho que está acontecendo agora já é o tudo de Deus, e não é, Deus só está começando. Mas tem gente que está botando um ponto final em situações onde Deus ainda está trabalhando. Está chorando pelo que se foi, chorando pelo que se perdeu, como se Deus tivesse cruzado os braços, esquecido de tudo e deixado a coisa abandonada. Não é isso. Quando o povo começou a chorar, porque eles olhavam para o templo de agora e se lembravam do templo de antes, e eles falaram: nossa, o que é isso perto daquilo? Deus então levantou um profeta no meio deles. E esse profeta traz aqui para a gente a terceira fase do processo do milagre da restauração. Vamos recordar então? Você lembra qual é a primeira parte do processo, sim ou não? Qual é? Sair da zona de conforto. Segundo, parar de chorar pelo que se foi. Terceiro, acreditar na profecia do que está por vir. Sabe o que aconteceu naquele tempo lá? Eu estou pregando para você aqui, querido, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Na autoridade do Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu naquele tempo lá? O povo começou a chorar. Esse templo é muito inferior ao outro. Não é nada parecido. Deus levanta um profeta, um homem chamado Ageu. E esse Ageu vem e traz uma profecia. Enquanto o povo estava lá trabalhando, sofrendo perseguição e chorando, porque o que era antes era melhor do que o atual, Ageu chega, e olha o que Ageu fala aqui, Ageu 2:3, diz aqui assim, quem de vocês
viu esse templo em seu primeiro esplendor. Ageu chama o povo. Quem aqui viu o templo como ele era antes? E aí as pessoas, eu vi como era antes. Era tão mais bonito, era tão melhor, era tão maior. Aí ele diz aqui, comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Ageu, é isso mesmo. Se for comparar com o que era antes, o de agora não é nada. Aí o Ageu diz aqui, coragem, Zorobabel. Zorobabel era um dos responsáveis pela reconstrução do templo. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Aí a gente pula para o versículo 8, sabe o que Deus vem e fala aqui, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. O povo chorando, porque o que estava sendo construído não parecia tão grande quanto o que havia sido destruído. E talvez é assim que você se sinta. Nunca mais eu terei um emprego daquele, nunca mais eu serei feliz no relacionamento como eu fui, nunca mais eu serei usado como eu fui. E sabe o que Deus está dizendo? Coragem. Amado, a promessa de Deus nunca apontou para o passado, a promessa de Deus sempre aponta para o futuro. E sabe o que Deus falou para aquele povo? Gente, para de chorar, coragem, mãos à obra, vamos trabalhar, porque a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Deus é o único no universo que tem essa capacidade. Capacidade do quê? Nada que é destruído o homem consegue restaurar e deixar tão bom quanto era no seu estado original. Quando você vai comprar um carro, se você descobrir que o motor do carro foi refeito ou que o carro foi batido, você vai, não vou comprar esse daqui não. Se você vai comprar uma casa e descobre que ela já é muito antiga, mas que ela está talvez maquiada por uma reforma, você fala, não, eu vou comprar uma mais nova. Nada do que o homem restaura fica tão bom como era no seu estado original. Mas Deus não é um homem, Deus é Deus. Quando Deus restaura algo, Ele não deixa bom como era, Ele deixa melhor do que era. Mas aí cabe a você agora. Você pode se apegar à frustração e ficar cochilando. Era tão bom, eu era tão feliz, dava tudo tão certo. Aí você encontra uma posiçãozinha confortável, as ruínas ficam lá e você está lá na sua zona de conforto. Ou você pode entender que chegou o tempo da restauração. E por ter chegado o tempo da restauração, Deus está chamando, Deus está levantando um povo para sair da zona de conforto. Deus está levantando um povo para sair da zona do conforto. E eu vou dizer para você, querido, se você não quiser sair da zona de conforto espontaneamente, a vida vai pressionar e vai empurrar você a sair da zona de conforto. E ali você vai, parar de chorar por aquilo que se foi, parar de ficar lamentando o que não deu certo. E você vai se apegar à profecia. Qual profecia? De que a glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira casa. Isso não se resumiu somente a essa história aqui, porque lá em Romanos a Bíblia diz que a breve tribulação desse tempo nem se compara com a glória que há de ser revelada, com a glória que há de ser revelada. Hoje Deus está dizendo a mim e a você, a nós, se você
estiver disposto a sair da zona de conforto, sair dessa posição um pouco menos desagradável, se você estiver disposto de parar de chorar pelo que se foi e acreditar na profecia que aponta para o futuro, Deus vai agir em teu favor, a restauração virá e você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Jesus Cristo. Você crê nisso, sim ou não? Então se coloque de pé no seu lugar agora. Deus é capaz de pegar algo que estava estraçalhado, arrebentado, destruído e deixar o último estado ainda melhor do que o primeiro, ainda melhor do que o primeiro. Eu gostaria que, se possível, você levante as suas mãos aos céus neste momento agora. Levante as suas mãos aos céus nessa hora, neste momento.